Ela entrou na casa e ficou lá com Estevão por 20 ou 25 minutos. Ele disse que ouvia Angela chorando. Então, tudo ficou em silêncio. 2 minutos depois, ela saiu pela porta da frente dizendo que o bebê sumiu. Bem-vindo à De Volta. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para você hoje é sobre uma criança pequena cuja morte foi encoberta por meses e meses pela mãe e pelo namorado da mãe. E no final, o corpo dela foi encontrado em um lugar improvável, mas um lugar que provavelmente já deveria ter sido revistado. Esta é a história de Elena Steinfurth. Elena Jane Steinfurth nasceu em Toledo, Ohio, em 20 de dezembro de 2011, filha de Terry Steinfurth, Terry Jr., e Angela Steinfurth. Helena adorava perseguir sua irmã mais velha, Kylie, pela casa. Helena era um bebê carinhoso, gostava de colo e era a princesinha do papai. Helena adorava ser empurrada no balanço. Era brincalhona, cheia de energia e determinada. Devido a problemas nos pés ao nascer, os médicos disseram que Helena demoraria mais para andar, mas em poucos meses de fisioterapia, ela andou antes de completar 1 ano. Os pais de Helena, Terry e Angela estiveram juntos por 8 anos antes de se separarem em novembro de 2012. Embora ainda não tivessem dado entrada no divórcio, eles tinham um acordo informal de custódia para Helena e sua irmã de 4 anos. Na última semana de maio de 2013, Angela mandou as meninas para morar com o pai delas, Terry. Isso porque ela disse que estava sendo expulsa da casa do namorado e não tinha para onde ir com as meninas. Antes de Helena e Kylie irem morar com o pai, Angela, na verdade, estava impedindo que ele visse as duas filhas por cerca de 3 semanas. Agora, Terry e Angela tinham um acordo de que, quando ela levasse as filhas, seria apenas para uma visita. Ela não podia levá-las para a casa do ex-namorado. Agora, Terry não queria que ela fosse, não por ciúmes, mas porque... Antes, Angela contou que seu namorado, Stephen King, sem ligação com o autor, foi inapropriado com as meninas. Aparentemente, uma vez ele agarrou a irmã mais velha da Helena pelo braço, arrastou ela, puxou e deu um tapa na boca dela. Angela contou tudo isso ao Terry e foi assim que ele soube. Em 1º de junho de 2013, Terry deixou Angela levar as filhas para uma visita de uma noite e as buscaria no dia seguinte. Mas, em vez de ficar na casa do padrasto dela, Richard Shiva, como ela tinha prometido ao Terry que faria. Ela foi, na verdade, para a casa da mãe de Stephen com as filhas, onde ela havia dito que não iria com as meninas. A mãe de Stephen se chamava Julie King, e ela morava na Federal Street, em East Toledo, Ohio. Agora, Angela e Stephen tinham terminado cerca de uma semana antes. Angela ligou para Julie em 1º de junho, dizendo que não tinha onde ficar com as duas filhas naquela noite. Julie acreditou nela e deixou que ficasse, mas ela também poderia ter ficado na casa do pai com as meninas. Ela simplesmente não queria porque não podia fumar seus cigarros enquanto estava lá. Sim, é por isso. Porque ela não podia fumar seus cigarros, ela colocou as filhas em uma situação perigosa. No dia seguinte, 2 de junho, Terry foi até a casa do pai de Angela, esperando buscar suas duas filhas. Disseram a ele que as meninas não estavam lá, pois Angela as levou para a casa da mãe de Estevão. Terry ficou furioso, entrou no carro e dirigiu alguns quilômetros até a casa de Julie King. Terry bateu na porta e Angela atendeu. E enquanto ela deixaria a filha mais velha, Kylie, ir com ele, ela se recusou a deixar Helena ir com ele. Dizendo a ele que Helena estava dormindo e que não queria acordá-la, Terry insistiu, mas Angela continuou recusando. Irritado porque sua futura ex-esposa estava dificultando as coisas, Terry foi buscar seu pai, Terry Sr., para agir como intermediário. Eles retornariam juntos à casa de Julie em cerca de meia hora. Depois de conversar com Terry Sr., Angela finalmente cedeu e entrou na casa para buscar Helena. Ela saiu por uns 20 a 25 minutos e de repente voltou correndo gritando: "Levaram meu bebê!" Angela disse a Terry e ao pai que seu ex, Stefan, e a mãe dele, Julia, saíram pelos fundos para procurar Helena.
Quando ouviram isso, disseram a ela que precisavam ligar para o 190 também e que precisavam ir procurá-la. Mas Angela agora estava agindo como se nada estivesse errado, e ela se sentou na varanda e não derramou nenhuma lágrima pela filha que estava desaparecida. Terry ligou para a polícia e a busca por Helena começou quase imediatamente. As autoridades revistaram toda a casa de Julia em busca de pistas sobre o paradeiro de Helena, mas não acharam nada. Terry, sua família e amigos vasculharam o bairro, mas não a encontraram em nenhum lugar. Buscas de porta em porta estavam ocorrendo e várias agências participaram da procura pela menina de 18 meses desaparecida. A polícia usava todos os recursos do departamento, bombeiros e FBI, para encontrar a pequena Helena. Quando Estevão e sua mãe saíram pelos fundos, ele já estava fora havia meia hora. Esse foi um período de meia hora que não tinha explicação. Apesar de sua mãe dizer que ele passou o tempo todo buscando Helena, eu e Estevão corremos pela porta dos fundos. Julie diz que esteve com Estevão o tempo todo e que eles estavam preocupados que Helena pudesse ter ido para o quintal. E eu só estava com medo, por acaso, que talvez ela tivesse saído pela porta dos fundos e ido para a piscina. Foi nesse momento que disseram que ele saiu por cerca de 30 minutos, diz Julie. Isso também é verdade, mas também é incompleto. Eu tinha pedido para Stephen descer o beco para olhar também. Talvez ela tivesse saído pelo portão. Esse é o tempo que muitos questionaram, mas ela afirma que Stephen estava com seu primo e outro garoto procurando Helena. Ele não saiu correndo sozinho pela porta dos fundos, ele não saiu correndo pela porta dos fundos com um bebê. Nós dois procurávamos na piscina da garagem. Enquanto isso, Terry e seu pai tinham a sensação de que Angela e Estevão sabiam exatamente o que tinha acontecido com Helena. Achavam que o casal agia estranho e sabia onde Helena estava. Me diga suas emoções sobre isso hoje à noite. Não sei explicar porque essas crianças são loucas. Estou tremendo há 3 dias e só quero meu bebê de volta. Ela só resolve seus problemas se eu e o pai dela ajudarmos. Já te falei antes um pouco sobre isso. Com certeza há muitos membros criativos que vieram hoje à noite. Quais são seus sentimentos sobre o seu apoio? Se eu tivesse seu apoio, não me sentiria assim. Ainda mais com pessoas me julgando sem saber o que acontece. Algumas das pessoas que colocam cartazes para você são as que você sente que realmente te ajudam. O que isso faz por você? Fico muito feliz, pois preciso de todo o apoio para trazê-la de volta para casa. Faço de tudo para ficar confortável e não enlouquecer. Julie King contou para algumas pessoas, incluindo seu sobrinho, que Helena, Angela e Kylie tinham ido à casa dela no dia 1º de junho e passaram a noite lá. Ela afirmou que não viu nenhuma das crianças pessoalmente nos dias 1º ou 2. Ela afirmou ter ouvido Helena chorar em 2 de junho. Mais tarde, porém, Julie falou com a mídia e disse a eles que tinha trocado a fralda de Helena enquanto estava lá. Se isso fosse verdade, ela teria visto danos físicos em Helena, mas nunca foi formalmente interrogada pela polícia. Mas será que Julie realmente viu as meninas ou não? Elas realmente estiveram lá nos dias 1 e 2 de junho, pois havia imagens de câmeras de segurança que a polícia encontrou mostrando Angela e Helena sentadas na varanda da frente de Julie no dia anterior ao desaparecimento de Helena. Então você sabe, eu estava dizendo que o último registro da bebê foi pela câmera de vídeo. Aquela gravação de vigilância que conseguimos de... Alguém. Mas você falou que a viu depois por volta das 18h. Sábado, certo? Então você disse que viu o bebê depois disso? Sim, a vimos no sábado à noite, por volta das 21h15 ou 21h30.
Acho que era eu e minha amiga. E ela entrou, Kylie entrou correndo primeiro e veio direto para o lado da minha cadeira de balanço. E ela sempre me chamava de Tia Nana e dizia: Tia Nana, eu te disse que voltaria, sabe, feliz por estar de volta. E Angela tinha colocado o bebê no chão para nos mostrar o que ela disse que era uma fralda. O que dissemos para ela era assadura de fralda. Ela achava que era outra coisa. E brinquei com as crianças por alguns minutos e depois fui para a cama. Subi para o quarto, mas eu sempre ia dormir cedo. Mas naquela época não havia visível ferimentos ou qualquer coisa no bebê? Não que eu tenha notado, não. Ela estava acordada e agindo normalmente? Sim, parecia que ela estava acordada e agindo normalmente, como sempre. Quero dizer, ela sempre foi uma garotinha meio deprimida, sempre triste, ela sempre parecia triste. Enquanto Angela, mãe de Helena, dizia ao público acreditar no sequestro da filha, Estevão se recusava a comentar com a mídia. No dia em que Helena desapareceu, Estevão e Angela foram entrevistados separadamente pela polícia. Na entrevista à polícia, Estevão disse ter terminado com Angela uma semana antes, porque ele não gostava das habilidades dela como mãe. Ele não aprovava a disciplina dela com as filhas e disse que às vezes ela batia na cabeça de Helena. Angela e Estevão afirmaram nas primeiras entrevistas que Estevão colocou as crianças para dormir em 1º de junho, e ambos também concordaram que Estevão foi o único a entrar no quarto para ver como Helena estava no dia seguinte, enquanto ela dormia. No dia 3 de junho, a polícia entrevistou a irmã mais velha de Helena, Kylie, e ela disse que Estevão não era legal com ela, nem com sua irmã. Ela também disse aos investigadores que eles deveriam levar Estevão para a cadeia, porque ele também era maldoso com o pai e a mãe dela. Kylie também disse que Estevão tinha dado um soco na perna dela, mas que ele não tinha machucado mais ninguém que ela tivesse visto. Agora, isso deve ter sido extremamente difícil para a garotinha, porque ela já estava passando por um momento difícil com o desaparecimento da irmã. Sempre que o pai dela, Terry, saía, ela perguntava se ele ia buscar a irmã, Helena. Após dias sem notícias de Helena, em 6 de junho, as equipes ampliaram a busca para o rio Malme, próximo dali. Eles procuravam ali porque Angela e Estevão disseram à polícia que, ao buscarem por Helena, acharam 2 fraldas usadas iguais às de Helena na margem do rio. Essa área onde disseram ter achado as fraldas já havia sido vasculhada, mas nada foi encontrado antes. A polícia tinha certeza de que as fraldas não estavam lá quando vasculharam a área antes. Os investigadores então começaram a acreditar que Angela e Estevão estavam apenas tentando despistá-los e que eles tinham algo a ver com o desaparecimento de Helena. Enquanto isso, Terry e o resto de sua família mantinham a esperança de que Helena ainda estivesse viva em algum lugar. Eles oravam em vigília 2 vezes por semana pela menina. As buscas por Helena Steinforth seguiram sob a ponte elevada na quinta-feira. Investigadores vasculharam a área arborizada perto do rio enquanto mergulhadores buscavam na água. No bairro Leste Toledo, onde a menina sumiu, a família dela deixa uma mensagem simples. Eu só queria que quem estivesse com ela a trouxesse de volta em segurança para nós. Só devolva ela. Eu perguntei para a avó da Helena como a família encontra forças para enfrentar mais um dia. Tudo isso é estar unidas, oração. E essa família e comunidade está rezando para que essa garotinha volte em segurança. E se você não quiser dar seu nome ou nada assim, só a deixe em uma igreja ou em algum lugar e faça uma ligação anônima, sabe? Só traga ela para casa, traga ela de volta para nós. Pouco após o início da investigação, os detetives passaram a focar em Angela ao saberem que ela disse a alguns que Terry nunca ficaria com a criança. Sobre Helena, a polícia também soube de várias fontes que Angela comentava que ela estava com olho roxo, galo na cabeça e sangue na narina. Quando ela acordou naquela manhã, no dia em que desapareceu, e um dos vizinhos falou com o jornal local e disse que tinha testemunhado a reação de Angela. Quando ela descobriu que sua filha estava desaparecida, Angela passou de chorar a sorrir num piscar de olhos. Algumas testemunhas relataram já terem visto Angela gritar com a filha de 18 meses antes. E ela também chamou a irmã mais velha de Helena, Kylie, de vadia e depois deu um tapa no rosto dela. Ela também era conhecida por deixar a bebê Helena sozinha por horas seguidas.
Quando Angela falou com a polícia de Toledo, ela confirmou que, embora Helena realmente tivesse um olho roxo, um galo na cabeça e o nariz sangrando, ela não fazia ideia de como qualquer um desses ferimentos tinha acontecido. Ela afirmou que nenhum ferimento existia na noite de 1º de junho, mas ao acordar no dia seguinte, todos já estavam lá. Angela foi presa por colocar uma criança em perigo, pois sabia dos ferimentos de Helena e não buscou ajuda. A acusação foi retirada em 24 de junho, mas o grande júri a indiciou por obstrução da justiça e ela se declarou inocente. Dias após ser presa, Angela declarou à polícia e, pela primeira vez, admitiu que sua filha estava morta. Embora inicialmente ela dissesse que só ouviu Helena chorando e um baque quando Stephen a colocou para dormir. Agora, ela estava voltando atrás em sua declaração e dizendo que estava no quarto e viu Stephen jogar Helena. Angela contou à polícia que suspeitava que Stephen causou os ferimentos de Helena. Na época, ele disse a ela que Callie acertou acidentalmente a irmã mais nova enquanto dormia, causando o olho roxo e o nariz sangrando. Angela também afirmou que tinha medo de Stephen e que por isso não fez nada na época. Na manhã seguinte, Angela disse que Helena morreu e Stephen afirmou que cuidaria dela. Então, ele enrolou a menininha em um cobertor e a levou até o rio Maumee. Uma detenta da cadeia do condado de Lucas, que cumpria pena com Angela, procurou a polícia dias depois e relatou que, apesar de Angela ter contado quase a mesma história, havia algumas diferenças. Angela disse que Stephen estava sob efeito de Suboxone na noite de 1º de junho e que, na verdade, foi ela quem jogou o corpo da filha no rio. Um vizinho que morava do outro lado da rua de Julie King também apareceu e disse que na noite anterior ao desaparecimento de Helena, ele viu Angela e Stephen saindo de fininho da casa pouco depois da meia-noite. Esse vizinho também disse que normalmente ouvia a porta de tela dos King abrindo e fechando, mas dessa vez ele não ouviu nada. Depois que saíram de casa, o casal saiu em uma van e então voltou para casa cerca de 15 a 20 minutos depois. A van que o vizinho mencionou depois foi apreendida e revistada pela polícia, mas nada foi encontrado. E o padrasto de Angela também deu outras informações publicamente sobre essa van. Você estava falando sobre uma van vermelha. O que é isso tudo? Do que se trata? Aquela é a van do Stephen, o namorado. No dia do sumiço do bebê, eles poderiam tê-lo levado. Procurei por aquela van vermelha. A polícia procurou, mas não conseguiu encontrar às 2h30 da manhã. No dia seguinte, a van vermelha apareceu no beco com placas de metal e vencidas. Na manhã seguinte, eles tiraram as placas dela e colocaram uma etiqueta de 30 dias vencida. Agora, quando eles falaram, ela estava com placas de metal, quando Terry Jr. morreu. Quando o avô do pai do bebê chegou para acalmar, eles correram pela porta dos fundos, entraram na van e foram embora. Eles afundaram ela no rio ou algo assim. Mandaram ela para a terra porque estavam com muito medo de levá-la ao hospital, não sei. A família inteira devia ter deixado a mãe morta. Depois o namorado e minha filha ficaram aqui embaixo até que alguém contou para alguém, falou alguma coisa. Era isso que eles deviam ter feito. Qual a mensagem para o namorado agora? Agora. Se entregue antes que eu te pegue, porque hoje eu vou atrás de você. Então, cerca de um mês depois que Helena desapareceu, um pescador puxou um tufo de cabelo do rio Maumee depois que ele ficou preso em sua linha. A polícia iniciou os testes, mas só após algumas semanas. Foi determinado que o cabelo não tinha folículos, o que impossibilitou a realização de um teste de DNA para ligá-lo a Helena. Na época, Stephen King era assediado e recebia diversas ameaças de morte diariamente. Todos achavam que ele também estava envolvido no sumiço de Helena. A família de Helena, ainda esperançosa de encontrá-la viva, passou a aparecer em notícias e programas de televisão, tentando divulgar o desaparecimento de sua amada menininha. Uma prima de Stevens foi ao programa da Nancy Gray para falar em nome de Stephen. Sua prima, Christy Edmonds, disse que o dia 2 de junho começou como qualquer outro dia. Helena estava brincando com seus brinquedos e quando ela se cansou, tanto Angela quanto Stephen a colocaram para tirar uma soneca. Stephen colocou Helena na cama, depois Angela trocou sua fralda e deu um copinho. Depois eles foram a uma loja. A prima de Stephen contou que o casal foi a uma loja de conveniência chamada Universal, no leste de Toledo.
Lá, eles compraram cigarros e depois voltaram para a casa na Federal Street, onde estavam hospedados. Mais tarde, eles saíram de casa e foram ao Dollar General, mas logo retornaram. Nas 2 saídas do casal, as meninas teriam ficado aos cuidados de um amigo do irmão de Estevão. Após a segunda ida à loja, Estevão contou à prima que Angela tinha verificado Helena algumas vezes. Entre uma checada e outra nela, Angela saía e ficava observando algumas crianças mais velhas que brincavam no quintal enquanto fumavam um cigarro. Christy, prima de Estevão, disse que ele nunca viu a menina com olho roxo ou nariz sangrando. Enquanto estava no programa da Nancy Gray, Christy disse ter ficado profundamente perturbada com um comentário feito por Angela. Angela disse que estava triste por não ter tempo suficiente com a filha. Christy disse que esse comentário imediatamente a deixou desconfiada, pois ela não achava. Isso era algo que uma mãe diria quando achava que sua filha voltaria. O pai de Helena, Terry Steinforth, também apareceu no programa da Nancy Gray e falou sobre como, às vezes, as meninas voltavam para casa com hematomas no corpo. Mas Angela só culpou o filho pequeno de Estevão, como sempre faz com as crianças. Terry e sua namorada, que mora com ele, ligaram e denunciaram isso para o Serviço de Proteção à Criança, mas o Serviço de Proteção à Criança nunca enviou ninguém para visitar e verificar como estavam Helena e sua irmã. Finalmente, em 22 de julho, Estevão King foi preso e acusado de obstrução da justiça. Angela Steinforth continuou presa sob fiança de $10 mil e Estevão King ficou detido sob fiança de $250 mil. Só em 5 de setembro que Estevão finalmente admitiu ter sufocado Helena, mas sua versão ainda era diferente da de Angela. Estevão afirmou que não viu nenhum ferimento no corpo de Helena no dia 1º de junho nem na manhã seguinte. Ele contou que, em 2 de junho, colocou Helena para dormir e, em seguida, ele e Angela foram à loja. Assim que eles voltaram, ele disse que Angela o chamou para o quarto da menina porque Helena não estava respirando e ela queria que ele tentasse fazer reanimação cardiopulmonar. Estevão disse que não estava no quarto, então não viu o que ela tinha feito para machucar a filha. Estevão contou que o sangramento no nariz de Helena foi causado pela reanimação cardiopulmonar. Ele não sabia por que sua ex-namorada não ligou para o 911, mas ele não ligou por medo. Então, em vez de ligar para os serviços de emergência, Estevão achou que era uma boa ideia colocar a mão sobre o nariz e a boca de Helena, e ele a sufocou. Estevão disse que Angela então o culpou por todo o incidente e o forçou a se livrar do corpo de Helena. Então Estevão colocou o corpo dela em um saco de lixo e depois em uma caixa. Depois, ele colocou o corpo no compartimento superior da garagem da casa da mãe. Pouco depois que Estevão confessou isso, a polícia encontrou uma caixa coberta com uma lona contendo os restos mortais de Helena, que estava localizada em um pequeno sótão nas vigas da garagem. Ela estava localizada perto do canto mais afastado da garagem, embaixo de várias outras caixas, lixo e coisas desse tipo. Quando Angela falou com a polícia de Toledo, confirmou que Helena tinha olho roxo, galo na cabeça e nariz sangrando. No entanto, ela não fazia ideia de como qualquer uma dessas coisas aconteceu. História provável? Como você não sabe como isso aconteceu? Mesmo que você estivesse dormindo, teria ouvido sua filha gritando de dor por causa dessas lesões. Em uma coletiva de imprensa, a polícia confirmou que localizou e recuperou restos esqueléticos imaturos que acreditavam ser. Os testes de DNA de Helena mais tarde confirmariam que era realmente o corpo de Helena, e sua morte foi então considerada homicídio. A casa na Rua Federal já tinha sido revistada 4 vezes e a garagem 2 pela polícia. No entanto, a polícia alegou que era perigoso demais enviar um de seus cães farejadores de cadáveres para dentro. Apesar de um cão farejador de cadáveres de voluntários ter sentido cheiro na garagem antes, isso nunca foi investigado. Também havia uma gravação feita no dia seguinte ao desaparecimento de Helena, e mostrava claramente que a porta lateral da garagem havia sido aberta, indicando que alguém tinha entrado. O chefe de polícia disse: "Nem vamos entrar no mérito de quantas vezes verificamos lá." Mas o padrasto de Angela insistiu que a caixa não estava lá no dia seguinte ao desaparecimento de Helena. Desapareceu porque ele realmente entrou na garagem com a polícia e disse que não viu nada. As autoridades disseram que, embora a garagem tenha sido revista em 2 de junho, o foco era uma criança desaparecida, por isso não examinaram bem as vigas. O legista constatou que Helena sofreu fraturas agudas e graves nas articulações dos braços e das pernas. Esse tipo de lesão é compatível com trauma não acidental.
Como demoraram para encontrar o corpo dela, não restaram tecidos moles ou órgãos para análise na autópsia. Então, Angela e Stephen foram indiciados por mais acusações. Em 2 de dezembro de 2013, Angela foi indiciada por homicídio e Stephen por homicídio qualificado, abuso de cadáver e adulteração de provas. No dia seguinte, em 3 de dezembro, Angela fez um acordo Alford, basicamente dizendo que ela não era culpada. Mas ela aceitou se declarar culpada porque era um acordo melhor para ela. Havia evidências de que Angela tinha se cansado do choro de Helena na noite de 1º de junho e ela a pegou por um dos membros e a jogou do outro lado do quarto. Nesse momento, ela bateu na parede, na cama e no chão. Também acreditava-se que Stephen tinha testemunhado tudo isso. E então o casal, depois que isso aconteceu, foi e fez sexo. Que bonito. O advogado de Angela afirmou que na manhã seguinte, ela se alarmou com os ferimentos da filha. No entanto, ela estava com muito medo de chamar a polícia porque não queria que sua filha fosse tirada dela. Angela e Stephen se desesperaram com a gravidade dos ferimentos da menina e evitaram levá-la ao hospital, para, você sabe, salvar a vida dela. Stephen decidiu, em vez disso, que era melhor cobrir o nariz e a boca dela com a mão e sufocá-la. Depois, ele escondeu o corpo dela na garagem como se fosse lixo. O juiz falou na audiência de sentença de Stephen. E ela disse a ele que não achava que ele deveria ser libertado da prisão e que ele era um covarde. Ela então disse: "Você teve a oportunidade de buscar tratamento médico, uma intervenção que possivelmente poderia ter salvado a vida daquela menininha. E você colocou o seu próprio bem-estar em primeiro lugar, seus próprios medos do que poderia acontecer com você." Com frieza sufocou a menininha, tirando seu último suspiro. E depois o que fez? Isso revela ainda mais sobre Stephen King. Você pega o corpo daquela menininha e você se desfaz dele colocando-o numa caixa na garagem, como se fosse lixo. Isso diz muito sobre como você valoriza a vida em si, exceto a sua própria. Stephen recebeu 25 anos de prisão perpétua e Angela, 18 anos de prisão perpétua. O pai de Helena, Terry, leu uma declaração na sala do tribunal com a voz falhando várias vezes. Ele chamou as ações de sua ex-esposa e de Stephen de egoístas e sem sentido. Ele disse: "O que me deixa perplexa é como alguém pode machucar uma menininha inocente de 18 meses. Sei que nunca terei resposta para essa pergunta, pois como mãe amorosa, não conseguiria compreender nenhuma explicação dada. Não há justificativa para machucar uma criança inocente." Em 4 de dezembro de 2013, apenas algumas horas após ouvirem as sentenças dadas a Angela e Stephen, a família de Helena realizou uma vigília para lembrar da menina. Cerca de 100 pessoas se reuniram na esquina da Federal com a Leonard Street, no leste de Toledo. Foi o ponto central das buscas pela menina, onde roupas e cartazes mostravam as mensagens: "Tragam Helena para casa e justiça para Helena." Então, Helena teve justiça, foi o canto que ecoou por East Toledo enquanto os familiares lideravam a multidão em uma marcha após a vigília de oração. Um memorial para Helena ocorreu em 27 de setembro de 2013 na funerária Eggleston, Maynard e Paveley, em Oregon, Ohio. Os visitantes homenagearam Helena vestindo rosa, sua cor favorita. Alguns vestiram camisetas com seu rosto e deixaram flores. O funeral ocorreu no dia seguinte, com enterro no cemitério de Lake Township, em Millbury. Centenas reuniram-se para se despedir de Helena. E ao chegar ao túmulo dela, Terry soltou uma pomba branca em homenagem à sua menininha. A mãe de Helena pediu para comparecer ao funeral da filha, mas foi recusada. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Helena hoje. Estou realmente em dúvida se foi Angela ou Stephen quem machucou Helena originalmente. Parece que Angela não foi a melhor mãe, e isso foi dito por várias pessoas. Mas não importa quem a matou, a outra pessoa ajudou a encobrir isso por tempo demais. A garotinha acabou só ossos. E agora ninguém vai saber exatamente o que aconteceu com ela lá em junho de 2013. Se você curte True Crime e quer me ouvir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você saberá quando postar vídeos novos, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel hoje. Até a próxima. Se cuidem. Tchau! Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Cruel.
Agora há ainda mais de Um Mundo Cruel no Patreon. Confira em patreon.com/Um Mundo Cruel ou pelo app do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Todo apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e destaca as falhas da sociedade em cada caso. Tem alguma sugestão de caso para eu abordar? Se tiver, me envie um e-mail para wickedwordtruecrime@gmail.com.